Glória a Deus. Nós estamos firmes aqui no aprendizado da palavra de Deus. Alguns domingos já a gente está do capítulo 20, terminamos o capítulo 20 na última semana. E hoje nós vamos adentrar no último capítulo de João, que é o capítulo 21. Na semana passada, o centro do ensinamento para as nossas vidas, diante daquilo que os discípulos tiveram como experiência, e principalmente Tomé, pela sua incredulidade, né? E ele recebeu uma palavra da parte de Jesus, que ministrou sobre a vida dele, e trouxe para a gente um ensinamento bem profundo daquilo que significa fé, e que em nome de Jesus, é o que eu trago no meu coração, é que cada palavra que a gente aprende aqui, que a gente possa colocar realmente em prática. E o da semana passada foi algo muito importante, porque tudo começa na fé, né? E a gente aprendeu um pouquinho de como a gente tem que fazer para crescer na nossa fé, e não ser um incrédulo como foi Tomé, mas que a gente possa pegar a experiência de Tomé de incredulidade e colocar em prática na nossa vida, para que a gente possa viver não pelo que os nossos olhos veem, mas que a gente possa ver aquilo que os nossos olhos espirituais enxergam através da fé. Amém? A gente só vai ver o sobrenatural de Deus quando a gente enxerga com os nossos olhos da fé, e que assim seja em nome de Jesus. Então a gente vai continuar aqui a leitura, hoje daí é o capítulo 21. Então se você puder abrir a palavra em João, capítulo 21. A leitura aqui, talvez a tradução da minha Bíblia possa ser um pouquinho diferente da sua, mas o significado daquilo que a palavra quer dizer é o mesmo. Às vezes o que muda um pouquinho é as palavras. Então a gente vai ver até o 21, vamos tentar finalizar hoje, mas que em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração através da sua palavra. Então o texto diz assim, Jesus novamente ele aparece, né, até começa o título da tradução que eu estou aqui, diz assim, Jesus aparece a 7 discípulos. Então quando a gente entra no capítulo 21, é uma outra situação, onde os discípulos novamente eles conseguem ver Jesus aparece para eles novamente após a ressurreição. Então o versículo 1 começa dizendo assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Então João aqui contando como é que foi essa experiência. E ele disse assim: estava juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, e mais 2 discípulos de Jesus. E Simão Pedro disse aos outros, então Pedro chegou e disse: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joga a rede à direita do barco e vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, que era João, ele falando dele mesmo, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. E ao saltarem em terra, viram ali uma brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus disse: traga algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro então no barco e arrastou a rede para a terra, entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu.
E Jesus disse a eles: venham comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. A gente vai até aqui, depois a gente continua. Então aqui os discípulos, mais uma vez, eles têm uma experiência de ver Jesus ressurreto. Então Jesus ressuscitado. Eles já tinham tido essa experiência por 2 vezes. E se a gente voltar ao que a gente aprendeu nas últimas semanas, ele aparece a primeira vez quando eles estavam com medo, com a casa fechada. Ele aparece no centro, Jesus, e eles ficam admirados, né? Jesus cumprimenta eles 2 vezes. Até eu fiz um pensamento meu, né? Que talvez na primeira vez Jesus não escutou resposta nenhuma porque o queixo caiu. Depois, na segunda vez, daí eles respondem a Jesus. Depois disso, daí Jesus aparece de novo. Eles estavam novamente em casa e dessa vez Tomé estava presente. Daí foi o que nós aprendemos na semana passada. Depois de um tempo agora, Jesus novamente aparece aos seus discípulos, agora numa situação bem diferente do que estando dentro da casa. Então Pedro, que ele era pescador, ele resolve sair um pouquinho para poder pescar. Talvez com a cabeça cheia de coisa, imaginando como que seria a vida daqui para frente, se Jesus ia aparecer novamente ou não, e qual seriam os comandos que Jesus iria passar por ele, talvez digerindo ainda a ressurreição de Jesus, mesmo sabendo através das Escrituras, através da própria palavra de Jesus, dizendo que ele ia ressuscitar. Talvez ainda ele estava nesse processo de poder entender aquilo que estava acontecendo. Então ele resolveu fazer aquilo que humanamente ele gostava de fazer. Antes dele ser chamado, o que ele era pescador, e ele disse: vou pescar. E os discípulos, haviam mais 6 discípulos junto com ele, e resolveram estar com ele também nessa pesca. E aqui o texto que nós lemos diz que a pesca foi um fracasso. Apesar de eles passarem a noite inteira tentando pescar, e nada aconteceu. Até que eles olharam para a praia, e aqui no texto diz que o barco estava mais ou menos a 90 metros da costa. Vamos supor que Jesus estivesse mais uns 10, 15, 20 metros, um pouco para frente, recuado. Então mais ou menos em torno de 100 metros de distância eles estavam. Se a gente pegar aqui onde a gente está agora, e a gente olhar para 100 metros para frente, você vai ver que tem uma pessoa, mas provavelmente você não vai conseguir reconhecer quem é. Você vai saber que tem alguém, mas você não vai saber quem é, a 100 metros de distância. E assim foi. Eles viram que tinha um homem, mas não sabiam quem era. Daí esse homem conversar, dialogar com eles à distância. E a orientação que ele dá é que ele jogasse novamente a rede do lado direito, para que pudesse pescar os peixes. E assim eles fizeram. Quando eu estava lendo todo esse texto aqui, estudando, para que a gente pudesse aqui receber da parte de Deus aquilo que Deus tem para a gente nessa manhã, Deus falou muito forte comigo com relação a recomeço. Esse texto aqui, até a gente terminar o capítulo 21, a gente vê Jesus, ele tentando de todas as formas dar um recomeço para os discípulos diante de tudo que eles viveram, desde o momento em que eles estavam com Jesus, depois do momento da crucificação, que foi muito difícil para cada um deles, de ver Jesus sendo pregado naquela cruz, a esperança de que ele fosse o Salvador e que ele pudesse fazer alguma coisa com eles e que estariam com ele. Aquilo minou, porque eles, apesar de saberem que Jesus havia dito isso, eles não tinham fé e esperança que Jesus ia ressuscitar. A gente já estudou isso nos últimos domingos. Então ele estava nesse momento muito complicado, muito difícil. E a expectativa de Jesus era que eles pudessem, a partir desse momento dele ressurreto, dele agora em vida, voltando à vida, que pudesse dar um jeito dos discípulos recomeçarem e seguirem com aquilo que era proposto por Jesus, levar a palavra de Deus para toda criatura. Então ele estava tentando levantar os discípulos para que eles pudessem assim recomeçar. E eu queria fazer um paralelo aqui com a nossa vida. Nossa vida também ela é feita de recomeços, né? Eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você teve
muito próximo de Deus, e talvez em algum momento você se afastou da presença dele, diante talvez da incredulidade, talvez o pecado você permitiu que batesse na sua porta, e você abriu para que ele pudesse entrar, talvez situações que foram vividas, porque o diabo não desiste da gente, e você se sentiu talvez desorientado, talvez sem sentir a presença de Deus, sem saber qual que seriam os próximos passos, como é que seria o seu futuro, talvez até desacreditado que você poderia ter uma nova oportunidade. Talvez você estava vivendo uma situação um pouquinho diferente dos discípulos, mas também com o coração pesado como os discípulos. Daí Jesus chega para eles e dá uma oportunidade de um recomeço. Jesus está presente aqui neste lugar através do Espírito Santo, amém? E Ele está dando oportunidade para a gente poder também ter o nosso recomeço. Ele está falando com a gente nessa manhã que nós temos uma oportunidade da gente poder recomeçar, independente da vida que você estava levando. As histórias de recomeço é a história da palavra de Deus e é o desejo do coração do Senhor enquanto há vida na gente. Enquanto você ainda respira, há chance. Amém? Ainda tem jeito. Eu lembro que o irmão do pastor Luiz Hermínio, e eu já escutei umas pregações dele, teve uma em especial, em que ele dizia isso, que no ministério dele foi tantas decepções que ele teve, mas ele nunca deixou de acreditar no ser humano, porque ele traz isso no coração, que Deus falou muito forte no coração dele. Qualquer pessoa, enquanto respira, tem jeito. Então, enquanto ainda o sopro de vida está na vida da pessoa, a gente não pode desistir. E assim é Jesus. Enquanto a gente ainda respira, Jesus está batendo na porta do nosso coração e dizendo para a gente, existe a possibilidade de um recomeço. E aqui a gente consegue ver umas particularidades que a gente vai se aprofundar agora nessa leitura, e que mostra realmente a intenção do coração de Jesus em trabalhar com os discípulos, e em especial um discípulo, que era Pedro. Porque Pedro, se a gente for lembrar, ele estava vindo de uma situação muito difícil. Porque Pedro foi aquele que, quando estava sentado à mesa com Jesus, e Jesus contou do plano da salvação, ele foi aquele que disse assim: não, eu até morrerei contigo, aonde o Senhor estiver eu vou também, e se for precisar eu perder a minha vida por conta do Senhor, assim eu estarei. Daí Jesus olha para ele e diz assim, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Então, e exatamente como Jesus havia falado, aconteceu. Então imagina o peso que Pedro carregava dentro de si, por ele ter falado aquilo, com uma expressão de amor a Jesus, dizendo que não ia negar, que ia estar junto com ele, se fosse preciso, ele daria sua vida para poder estar com Jesus. E quando ele foi indagado se ele era uma daquelas pessoas que caminhava com Jesus, ele foi o primeiro a negar. Ele foi quem negou Jesus. E a Bíblia diz que as palavras de Jesus se cumpriram, por 3 vezes ele nega Jesus. Então ainda ele estava com o síndrome do galo, na cabeça. Ainda aquele momento, aquela situação do qual fez ele a negar, que ele tomou por decisão a negar por medo, por receio, ainda fazia parte da vida dele, ele se sentia incapaz de continuar a obra que o Senhor Jesus havia dito que eles deveriam continuar. E ele havia necessidade no coração de Pedro de um recomeço. Daí Jesus está ali, eles estavam no barco, não pegaram nada. E se a gente for voltar na Bíblia, se a gente for retroceder na Bíblia, em Lucas capítulo 5, não precisa abrir, só vou fazer a referência porque eu vou contar a história. Em Lucas capítulo 5 tem o chamado de Pedro para o ministério, onde Jesus ele chega para ele e diz, vou fazer vocês pescadores de homens. E nessa oportunidade em Lucas 5, ele vive exatamente aquilo que ele está vivendo agora. Ele também estava numa pesca, e ele não estava conseguindo pescar nada, e eles já tinham desistido da pesca, quando Jesus chegou e disse para eles, vai, lance de novo. Daí eles, como assim lançar de novo? A gente já ficou a noite inteira aqui tentando pescar e não pegamos nem um peixe, e agora o Senhor está falando para a gente poder jogar e lançar a rede de novo? Daí ele disse assim, está na Bíblia, ele diz assim, eu vou lançar sobre a sua palavra. Então ele está dizendo assim, eu não acredito que vai fazer diferença eu jogar de novo a rede, mas porque o Senhor está falando, eu vou jogar. E quando ele jogou a rede, ele teve a chamada pesca maravilhosa.
que está em Lucas 5. Daí ele traz, e quando ele traz a rede, ele traz lotada de peixes. Daí nessa experiência, ele começa a entender que aquele homem que disse que era para eles lançarem a rede de novo, ele era alguém diferente. E que tinha algo muito maior do que peixes para entregar para ele. E nessa experiência, ele aceita Jesus, e mais que isso, ele deixa a sua profissão para caminhar com Jesus. Então o início da história de Pedro foi também numa pesca. E numa pesca que não estava dando nada, é sobre a palavra de um homem, de Jesus, que ali ele passa a reconhecer Jesus como alguém diferente. Foi que ele conseguiu ter essa pesca maravilhosa. Daí passa 3 anos, ele caminha com Jesus e vem essa parte da negação, ele nega Jesus, com o coração ferido, mal diante da situação que ele estava vivendo, talvez com vergonha de olhar para Jesus diante daquilo que ele fez, negando por 3 vezes, cumprindo-se a palavra de Jesus. Ele vai de novo pescar e ele acaba tendo a mesma experiência. E o fracasso de uma pescaria, depois diante de uma palavra de um homem que está na beira do mar, na beira da praia, que ele não consegue ver quem é, que diz para que ele pudesse jogar de novo a rede, agora do lado direito, e ele joga a rede. Quando ele traz 153 grandes peixes. E quando isso acontece, ele começa a entender que aquele homem que estava à beira da praia era Jesus. Era Jesus dando para ele de novo um recomeço. Jesus levou ele exatamente aonde tudo começou, para que ele pudesse começar de novo. E é isso que Deus tem feito com a gente. É isso que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Não importa como que foi a sua caminhada, não importa a maneira que você está lidando com a vida, não importa o que você viveu até aqui, mas o que Jesus está fazendo e dando de oportunidade para a gente nessa manhã, é a gente enxergar e entender que Ele está dando a possibilidade de um recomeço. Voltar a gente na origem, da onde a gente se encontrou com Jesus a primeira vez, para que a gente pudesse começar de novo aquilo que não deu certo. Talvez você teve grandes experiências com Deus, e depois dessas experiências você acabou vacilando, deixando o pecado entrar, talvez vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que Deus planejou para você. Mas hoje a palavra de Deus está falando para a gente, é hora da gente recomeçar. E Ele está voltando a gente lá na essência de novo. E a Bíblia tem alguns sinais que às vezes quando a gente passa os olhos, parece só uma coisa sem muito significado. Mas tudo aquilo que está descrito na palavra, ela tem um significado. Amém? Então ela existe um porquê estar ali. Quando a gente continua o texto, quando ele joga e ele faz isso e vem os peixes, daí ele consegue, através da palavra de João, entender que era realmente Jesus. João diz, né? Ô Pedro, é Jesus, é o Senhor. E ele começa a reconhecer, e quando ele reconhece que era Jesus, ele tem uma atitude. E que está descrita aqui na palavra, no verso 7, no capítulo 7, no versículo 7. E diz que Pedro, quando ele vê que é Jesus mesmo, ele se veste. Nas pescarias, eles tiravam toda a roupa para poder trabalhar na pescaria, para que a roupa não atrapalhasse eles, então eles ficavam pelados, nu. E quando ele enxerga que é Jesus e dizem, né, ó, é o Senhor, quando ele disse isso, ele correu para vestir a sua roupa. Se a gente pegar esse acontecimento e fazer um link do que aconteceu no passado com Adão, foi a mesma coisa, lembra? Adão, quando ele foi criado, Deus criou ele e não criou ele com roupa, e nem deu orientação para ele para que ele vestisse roupa. Adão e Eva, eles andavam ali no jardim do Éden, sem vestimenta nenhuma, porque eles estavam transparentes, eles não tinham nada para esconder, e viviam dessa forma, com a nudez. Quando eles passam pelo pecado, quando eles comem do fruto, e eles pecam diante do Senhor, a primeira coisa que eles fazem quando Deus aparece, eles se escondem. Daí Deus chama ele, quando Deus chama ele, eles aparecem diante de Deus, mas agora não mais nu, eles estavam com vestes. Eles pegaram algumas folhas, tamparam a sua nudez, para poder se apresentar diante de Deus. Por que que Adão conseguia estar diante de Deus nu,
e que de repente, o que aconteceu que fez Adão não aparecer mais diante de Deus nu? Que foi, gente? O pecado. Então o pecado fez com que ele tivesse que esconder a sua nudez. O que aconteceu com Pedro aqui? A mesma coisa. Aqui, através desse texto, dá para imaginar e entender o quanto que Pedro ainda não tinha sido curado diante daquilo que ele tinha feito negado a Jesus. Então ele estava, na hora que ele enxerga que é Jesus, a primeira atitude que ele tem é vestir a roupa, para esconder a sua nudez. Então, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como é que você está na presença de Deus. É claro que hoje a gente usa as nossas roupas, não é a roupa que faz diferença, mas como que você tem se apresentado diante de Deus? Será que você consegue, com a vida transparente, com o coração aberto, você consegue estar diante de Deus sabendo que Ele viu todas as coisas, que Ele enxerga todas as coisas, que nada pode ser escondido dEle? Você tem total transparência para poder estar na presença dEle, sabendo que Ele é o único que sabe de tudo? O que você fez, da maneira que você fez, a intenção do seu coração, aquilo que passou na sua mente, Deus sabe. Ou quando você vai entrar na presença de Deus, a necessidade, não de forma física, mas você precisa tampar alguma coisa da tua vida para poder estar na presença dEle. Se você estiver nessa condição, você precisa entrar no processo de restauração, como aqui está descrito com Pedro. Amém? Daí a Bíblia diz, continua, e tem mais algumas coisinhas que está nesse texto aqui, que fala muito ao nosso coração. E ontem eu fui estudar sobre isso, porque não é por acaso que está aqui. No verso 11, quando ele está tirando, já com roupa, ele vai tirando todas as coisas, quando ele vai tirando os peixes, ele conta a quantidade de peixes. Quantos peixes? 153. Por que será que a Bíblia faz a referência de 153 peixes? Que é uma coisa irrelevante. Se isso aqui não tiver um porquê, é uma coisa irrelevante estar descrita a quantidade de peixes, sim ou não? Porque só se dissesse assim, ó, como foi acontecido lá em Lucas 5, não tem a quantidade de peixe. Só diz que eram muitos peixes. Aqui poderia ter sido muitos peixes, mas o escritor aqui, João, ele fez questão de deixar claro que houve a contagem dos peixes e que a contagem de peixes, a quantidade de peixes era 153. Eu fui pesquisar para que a gente pudesse entender o porquê. Tem duas linhas de pensamento com relação a isso. Aqui. A primeira é que os 153 eram 153 nações que existiam no mundo. Então, quando Jesus faz que 153 fosse na pesca, dentro da rede, é como se ele dissesse assim, ó, o que eu tenho para você não é a pesca de peixe, mas eu quero que você pesque todas as nações no mundo, que são na época 153. Jesus estava comissionando ele de novo, estava dando um renovo para a vida dele de novo. Então, os 153 é para ele ter um entendimento que ele tinha que não mais ser pescador de peixe, mas voltar a ser pescador de homens. E tinha 153 nações esperando que ele pudesse ser esse pescador de homens. Essa é uma vertente. A outra é que em aramaico, que os discípulos entendiam o aramaico, cada letra representa um número. Então, por exemplo, a letra A tem uma quantidade de número que representa. A letra B é outra quantidade de números. E se você pegar uma frase e somar o que cada letra representa de número, no final dá 153 nessa frase. E a frase é, eu sou Deus. Então tem gente que defende isso, que os 153 peixes estava mostrando e reafirmando que quem estava lá na praia era Jesus, o próprio Deus. Então, independe da versão A ou da versão B, tem um significado, e que os discípulos, a partir do momento que eles contam a quantidade de peixe, eles entendem e reafirmam aquilo que Jesus queria falar com eles. Amém? E o texto finaliza, que é no versículo 14, aonde encerra esse momento onde que estavam todos os discípulos, e essa possibilidade de um renovo.
Daí a gente entra num momento, a partir do verso 14, que entra no 15 agora, Jesus vai tratar com Pedro de forma individual. Agora, quem que está sendo tratado, passa a ser tratado por Deus, é Pedro. Então ele começa a trazer de novo trabalhando para a restauração total de Pedro. E a Bíblia diz, a partir do 15, né, que ele diz assim, ó, depois de terem comido, então eles já tinham reconhecido que era Jesus, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Mais que esses outros me amam? Então ele chega e pergunta para ele, ó, Pedro, você ama mais do que todo mundo? Por que será que Jesus ele pergunta isso, se ele ama mais que todo mundo? Será que Jesus queria entender e saber se ele amava mais? Ou Jesus provocou nele uma reflexão? O que vocês acham? Provocou uma reflexão, porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Por que será que ele falou assim, você ama mais do que esses outros? Será que ele estava tentando fazer uma competição entre os discípulos, quem me ama mais? Não é também. Até porque um dia os discípulos perguntaram, né, quem que seria maior no reino dos céus? Jesus deu um tapa com luva de pelica neles, para que eles pudessem tirar esse pensamento, de um ser maior do que o outro. Então Jesus era totalmente contra com relação a isso. Mas por que ele pergunta dessa forma? Porque Pedro, lá atrás, ele se achava aquele que amava mais. Então ele pega numa situação de Pedro no passado, e ele traz uma pergunta para que Pedro começasse a refletir. É como se ele dissesse assim: será que você realmente é o que me ama mais, sendo aquele que me traiu, que me negou? Então ele estava levando Pedro a cutucar a ferida de Pedro, onde que estava a raiz de amargura de Pedro pelo erro que ele cometeu, para tentar restaurar Pedro, indo diretamente aonde mais doía. Então ele faz a exclamação dessa pergunta. Deixa eu achar aqui. Essa narrativa que fala de Pedro, que Pedro conversa e questiona e fala, afirma que até morreria por Jesus, e está em Lucas capítulo 22, verso 33, tá? Só para ter a referência, não precisa nem abrir lá. E diz assim, ó, porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como a morte. Então ele fala isso, passa um pouquinho depois, ele está dizendo que ele não era, que ele negando Jesus, dizendo que ele não estava seguindo, não estava indo atrás de Jesus. Quando Pedro nega a primeira vez, Pedro estava diante de umas pessoas, de repente daí chega uma mulher e pergunta para ele, fala para ele, esse aqui é um daqueles que estavam caminhando com ele. Daí a expressão que está em Lucas 22, 56, que fala sobre isso, o texto diz assim, ó, e uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Então essa referência desse também estava com ele, significa que outros discípulos haviam também sido identificados. Porque esse também, então tipo assim, ó, aquele estava, mas esse aqui também estava. E a grande diferença é que dos outros discípulos, a Bíblia não narra se negaram. E provavelmente não negaram. E aquele que dizia que mais amava, foi aquele que negou. Olha a diferença. Então aqui serve para a gente refletir um pouquinho com relação a como a gente tem lidado com a nossa espiritualidade e o nosso relacionamento com Deus. Só palavras adianta? Não, gente. Só você dizer que ama tem uma importância? Tem um peso, mas talvez ele é o menorzinho. Como é que você pode dizer para o Senhor que você ama Ele? Vindo aqui no momento de louvor, levantando a mão e cantando as músicas de adoração? Claro que se você for cantar isso com o seu coração, você está adorando a Deus, sim. Mas será que só isso, com palavras? Será que a expectativa de Deus é que a gente possa vir uma vez por semana aqui, e a gente levantar as mãos e diante de um louvor, a gente levantar a mão e adorar o Senhor e dizer o quanto nós amamos a Ele? Isso tem um valor, mas o que o Senhor espera de nós é quando o culto acaba, é quando a gente sai por aquela porta,
É quando a gente passa a semana inteira lá na nossa casa, no nosso trabalho, ali no dia a dia, a gente vai mostrar se a gente verdadeiramente a gente ama a Deus. Verdadeiramente, se a gente está vivendo uma vida que chancela, que valida as canções cantadas no domingo. Porque no domingo eu posso dizer: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. O controle da minha vida está com o Senhor. O Senhor dirige a minha vida. Você pode cantar lindas canções que possam falar sobre isso. Amém. Agora vai validar o que você cantou quando você sair. Quando você está no teu trabalho, quando você acorda de manhã na casa de recuperação, quando você está tratando com as pessoas dentro da sua casa, quando você é indagado pelos seus filhos, pela sua esposa, pela tua família. Então aí você vai começar a refletir se realmente você ama Jesus. Amém? Então Jesus estava levando ele a uma reflexão. Se você pegar a sua Bíblia e a minha também, quando eles estão tratando o amor aqui, que Jesus vai perguntar por 3 vezes, e vai questionar Pedro por 3 vezes se ele amava ele. E Pedro responde 3 vezes que ama. Quando a gente só passa o olho, porque o nosso português ele é limitado, parece que a expressão amor é a mesma. Tanto aquilo que Jesus pergunta, e tanto que Pedro responde. Então dá a impressão que ele perguntava: tu me amas? Tu sabes que te amo. Então o amor aqui, para nós no português, é a mesma. Ele está dando respostas positivas para Jesus, não é verdade? Mas quando a gente vai para o grego é diferente. O grego ele tem 5 palavras que expressam, 4 palavras que expressam amor. 4 palavras. A primeira palavra é storge, que é um amor fraternal, amor entre irmãos. A outra palavra é filia ou filéu, que é amor de amizade. Então quando eu chego assim e falo: Dunga, eu te amo, Dunga. O meu amor para com Dunga é o amor filéu. Então pela amizade que a gente tem, eu tenho um amor pela vida dele. Então é filéu. Daí tem um amor eros, que é o amor romântico, é o amor entre um casal. E tem um amor incondicional, que é o amor que está acima de todas as coisas, que é o amor ágape. Em Mateus capítulo 22, verso 37, Jesus explica o que é esse amor ágape. Ele diz assim, quando perguntaram para ele, qual que era o maior de todos os mandamentos, daí ele pergunta, o maior de todos os mandamentos, são 2 na verdade. Daí quando ele vai explicar, ele diz assim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo entendimento. Então ele está dizendo assim, com todas as tuas forças, com tudo aquilo que você tem de pensamento, com tudo aquilo que você tem de emoção, de tudo aquilo que você tem na sua alma, tudo, em primeiro lugar, ame a Deus. Então é um amor incondicional, não pelo aquilo que Deus não pelo aquilo que Deus representa para você, o que pode fazer por você, mas pelo que Deus é. Amém? Esse é o amor ágape. Quando Jesus pergunta para Pedro, ele pergunta assim para Pedro, vamos colocar o amor no grego, tá? Na frase. Ele pergunta assim, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ágape. Você me ama mais do que esses, mas ele está fazendo referência ao amor ágape. Daí ele responde assim, Pedro, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Daí, só que esse amo de Pedro não é o ágape. Se você for pegar no original, ele está assim, sim, o Senhor sabe que eu filéu. Então ele está dizendo assim, você sabe que eu tenho uma consideração muito grande pelo Senhor. Então Jesus pergunta, você tem um amor incondicional para comigo? Daí ele fala assim, tu sabes que eu tenho uma consideração muito grande pelo Senhor. Quer dizer, ele não respondeu no mesmo nível, Eu fico pensando a gente trazer isso para dentro da nossa casa,
A tua esposa chega para você e fala assim: você me ama? Daí você fala assim: eu tenho uma consideração e respeito muito grande por você. Casinha caiu, não caiu, Dunga? Já era, né? Então, assim, a forma que Jesus esperava a resposta, mas Jesus sabia o que estava no coração dele, mas que lançou para ele responder, ele não conseguiu colocar no mesmo nível. Quando ele fala com Jesus: não, se for preciso eu vou com você até a morte, até a prisão, era um amor incondicional. Ele estava se referindo ao amor ágape. Só que o amor ágape que ele tinha falado no passado levou ele a uma traição, a ele negar a Jesus. Então, na verdade, ele expressou o amor ágape, mas ele não viveu o amor ágape. Daí, quando Jesus pergunta de novo, ele remeteu ele lá naquela vez que ele falou que era amor ágape. Daí ele falou assim: eu falei e não consegui cumprir, então eu vou falar para Jesus que eu sou filéu, o meu amor por ele. Eu tenho uma consideração muito grande por ele, mas eu não tenho um amor incondicional, porque eu falhei. Então dá para ver a ferida que existia ainda no coração de Pedro. Ele continua dizendo assim: apacenta os meus cordeiros. E Jesus perguntou no verso 16, pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Amor ágape, de novo. E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo, filéu. Então, mais uma vez, ele dá a chance para: você me ama de amor ágape? Daí ele fala assim: tu sabes que eu te amo no amor filéu. Daí ele continua, pela terceira vez. E pela terceira vez, no verso 17, Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Na terceira vez, quando Jesus vai expressar a pergunta, esse amor da terceira vez, Jesus muda. Daí ele não fala de novo o ágape, ele fala do amor filéu. Daí Jesus pergunta para ele assim: Simão, filho de João, você me ama, amor filéu? Daí Pedro ficou muito triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu o amo, filéu. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então, Jesus tem esse embate com Pedro para que pudesse trabalhar na vida do Pedro uma restauração, dando a possibilidade dele de um renovo, dele recomeçar de novo. Então Jesus, ele deixa por um momento os outros discípulos, que talvez, apesar de tudo que viveram, eles estavam prontos para poder seguir com a missão, mas Pedro não estava. E ele, sabendo o coração de Pedro e como que tinha essa ferida no coração dele, ele tem um diálogo específico com Pedro, trazendo a restauração para a vida dele e dando uma condição para que ele pudesse novamente crescer no relacionamento com ele. E é assim que Jesus faz com a gente, e é assim que ele está fazendo com a gente nessa manhã. Amém? Então não importa a vida que você está levando, não importa a vida que você viveu até na hora que você passou por ali, existe uma possibilidade de uma vida diferente. E o Senhor Jesus, se Ele trouxe essa palavra para a gente nessa manhã, eu creio que é porque Ele quer falar ao nosso coração, da gente poder voltar à essência do verdadeiro amor, para que a gente não tenha simplesmente um amor filéu, um amor de respeito para com Deus, um amor que a gente olha, nossa, Ele foi grande mesmo, mas a nossa vida não reflete esse amor, mas Ele quer que a gente possa subir o nosso nível de ter um amor ágape pelo nosso Deus, que é um amor incondicional. Hoje estamos vivendo num momento em que a gente pode professar nossa fé. Vai chegar um momento que talvez a gente não vai conseguir processar, viver a nossa fé, por perseguição.
só vai continuar firme aqueles que realmente têm um amor ágape pelo Senhor. Se a gente, com a nossa atitude do nosso dia a dia, a gente não consegue validar esse amor ágape, porque a gente traz Jesus com a nossa atitude praticamente todos os dias, como é que vai ser quando a gente for realmente perseguido pela nossa fé? Porque hoje a gente não tem perseguição da fé, mas Satanás não desiste de nós, ele fica todo o tempo. A gente precisa levantar mais um pouquinho o nível do nosso relacionamento com Deus. Amém? Então tem que ser um amor incondicional. Então, por mais que você possa sofrer as consequências de uma decisão que você precisa tomar, ou de seguir na direção onde Deus quer que você vá, que você assim faça, por amor ágape ao Senhor, por amar a Deus, conforme está no texto que a gente leu aqui, em Mateus 22:37, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Então, que eu possa amar pela minha razão, pelos meus sentimentos, eu possa amar a Deus acima de todas as coisas. Ele é o meu Deus. Amém? Vamos continuar. Daí acaba esse diálogo, ele diz, siga-me. Então ele está dizendo assim, ó, Pedro, eu já estou te dando uma nova oportunidade no dia de hoje. Então abandona tudo aquilo que você está sentindo, esse peso, e eu estou dando a condição para você de um renovo. Vem e siga-me. Então a partir desse momento ele habilita Pedro de novo, mesmo diante da negação de Jesus, a poder continuar com a missão que Jesus tinha entregue para ele. Então eu vivi isso no meu passado. Eu tinha certeza do meu chamado, não era pastor, mas eu tinha certeza do meu chamado. E por um momento eu deixei que um pecado tomasse conta da minha vida, e por 10 anos eu estive longe da presença de Deus, apesar de estar dentro da igreja. E eu, um dia, nesse lugar aqui, eu senti muita presença de Deus, e Deus falou comigo através de um profeta. E naquele dia era como se as palavras que foram profetizadas, era como se estivesse dizendo assim, ó, eu sei do seu erro, eu sei o seu coração, eu sei que você está arrependido, porque com certeza Pedro estava no processo de arrependimento, e eu estou te dando a chance agora de restaurar tudo de novo, de dar um renovo para você começar de novo, porque a missão que eu entreguei para você, ela continua ainda aberta. Deus está dando para você hoje a condição de você recomeçar aquilo que Ele já te entregou, mas que talvez pelas situações da vida você abandonou, mas Ele está dando a chance de você recomeçar de novo. Amém? Daí ele, no verso 20, diz assim, então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, quem é o discípulo a quem ele amava? João, né? Vinha seguindo, e era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? E ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto esse? Daí Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então Pedro falou assim, você deu uma chibatada em mim, agora, e João? O que você vai falar para João? Daí Jesus vem e disse assim, João, eu trato com ele, mas para você cabe apenas me seguir. Ele tinha acabado de ser restaurado, já estava dando, já estava de novo querendo pisar um pouquinho errado, né? O Pedro, ele sempre tinha umas dessas, né? Daí ele levou mais uma chibatada de Jesus. Então, espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria, que era o João. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Então Jesus não está falando nada de ele não ia morrer. Na verdade ele só está falando assim, ó, quando eu voltar de novo, que ele permaneça firme até o dia que eu voltar. Então não tem nada a ver com não morrer. E por último, no verso 24, ele diz assim, e esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu.
e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João acaba aí no versículo 25. Amém? Então, aquilo que está narrado aqui na Bíblia é só um pedacinho de muita coisa que aconteceu, da onde João escreve aquilo que ele entendeu ser necessário ser escrito. Em nome do Senhor Jesus, na palavra de hoje, que fique gravado no nosso coração, é essa possibilidade que o Senhor está nos dando de um renovo, recomeço, da gente poder voltar aonde a gente foi lá atrás chamado e conseguir reconstruir a nossa vida diferente agora, vivendo uma vida pautada num amor ágape, num amor incondicional a Deus. Você só consegue restaurar a sua vida e permanecer em Cristo se você olhar para Deus com amor ágape, com amor incondicional. Se você só tem um amor de admiração e respeito, não vai levar você a ter uma vida que realmente agrada ao Senhor. O que o Senhor espera de nós é o amor ágape. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Alguma pergunta? Certo? Amém. Glória a Deus. Que essa palavra possa ficar gravada no seu coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, que você possa ter um momentinho aí que você possa estar falando com Deus e digerindo essa palavra. É a oportunidade que Deus está nos dando nessa manhã, da gente recomeçar de novo. Eu não sei quando foi a oportunidade que você teve, em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Talvez lá atrás, talvez faz anos que isso aconteceu. Essa palavra faz a gente remeter quando isso aconteceu lá atrás, onde você se encheu de alegria por receber Jesus, aonde Ele era o mais importante para você, e por algum momento o amor ágape tomou conta do seu coração com relação a Deus. Mas veio o pecado, e talvez hoje você chegou aqui se sentindo sujo, a ponto, assim como Pedro, tendo a necessidade de vestir as vestes, de poder sim estar diante de Deus, mas através do arrependimento do seu coração, o Senhor Deus, que estava ali através de Jesus com Pedro, Ele está com a gente aqui nessa manhã, e Ele está falando ao seu coração, da necessidade de você talvez, com as situações da vida que você viveu, pelos erros que você cometeu, você deixou de ter um amor ágape incondicional por Deus, e hoje você só o admira, tem um respeito por Ele. Mas o Senhor está dando a oportunidade de você poder restaurar tudo isso hoje. Ele está te levando lá atrás, para que você possa viver a mesma experiência do passado, no dia de hoje. E a partir de hoje, você está vivendo uma vida de amor a Deus e amor ágape, e podendo dar continuidade à missão que o Senhor entregou nas tuas mãos. Aquilo que o Senhor falou com você no passado, não significa porque você pecou e se afastou da presença de Deus, não significa que Ele desistiu de você. Assim como Ele foi com os discípulos, e Ele foi em especial com Pedro, Ele é com a gente. E Ele está dando chance para a gente hoje, da gente começar a viver um recomeço diante do chamado que Ele tem para a nossa vida. Permita, abre seu coração, deixa Deus falar com você e tome uma decisão nesse domingo. Que esse domingo possa ser um marco da restauração de vida e do teu relacionamento com Deus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa palavra. Pai, essa palavra fala muito comigo. Pai, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de o Senhor me permitir de poder ter estudado, lido, aprendido e decidido em colocar o amor ágape, em sentir o amor ágape pelo Senhor, amor incondicional, não simplesmente falado, mas vivido. E que assim seja na vida dos meus irmãos. Ó Pai, eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui para essa manhã, porque assim o Senhor desejava, de poder trazer uma restauração por completa, assim como o Senhor fez com Pedro, com ela. E que em nome de Jesus, que essa palavra nessa manhã não seja em vão, mas que essa palavra dessa manhã possa produzir mudança, em nome de Jesus.
a partir dessa experiência, Pedro é tomado pelo Espírito Santo. E a tua palavra diz que num discurso mais de 3.000 almas se rendem ao Senhor, porque ele volta a ser um pescador de homem, porque o Senhor restaura nesse episódio. E assim eu creio, ó Pai, que nesse dia a restauração do Senhor na nossa vida está acontecendo, e que a partir de agora, Senhor, grandes coisas que o Senhor planejou para a vida de cada um aqui, que entendeu e vai viver essa palavra, possa acontecer. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos a Ti pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém.